Trouxe a tua Bíblia, então glória a Deus aí. Aleluia. Nós vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, conquistando o favor de Deus. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Conquistando o favor de Deus. Todos acharam aí o Evangelho de Marcos? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ele foi estava fugindo lá, escapando um pouquinho de quem estava querendo matá-lo. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Amém. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, glorificado e bendito seja teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo opere aqui, que o teu Espírito, Senhor, traga a revelação da tua palavra, que o teu Espírito venha falar ao coração de cada um de nós, Senhor, nessa tarde, tanto nós que estamos aqui no templo, quanto todos quanto estão em casa, todos que estão nos participando e nos ouvindo também, assistindo, talvez no hospital. Que o Senhor venha abençoar a todos, Pai. Que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um de nós a tua palavra. Toca o nosso entendimento, Senhor. Revela-nos, Senhor, o sobrenatural da tua palavra, para que nós não tenhamos apenas um discurso, mas que tenhamos, Senhor, o teu poder tirado da tua palavra e aplicado em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Eu já começo a lembrar a você, eu já disse muitas vezes a você isso aqui, que eu gosto muito desse verbo conquistar, porque conquistar significa você lutar, um esforço. Ninguém conquista nada sem esforço. E eu gosto muito disso, né? Quando nós colocamos aqui, conquistando o favor de Deus, o favor de Deus ele é derramado sobre todos, mas se você quer receber o favor de Deus, você precisa conquistar. Você precisa lutar para isso. Não há nada no mundo que a gente consiga sem lutar, sem o esforço. E tudo aquilo que vem pelo esforço nós valorizamos. Aquilo que nós recebemos sem esforço, a gente não valoriza tanto. Mas aquilo que a gente luta para conseguir, quando a gente consegue, a gente dá um valor sobrecomum a isso. Por quê? Porque nós aí falamos: não, eu custei para fazer isso. Eu custei, eu lutei para isso, né? Eu lutei por essa casa, eu lutei por essa reforma, eu lutei por esse carro, eu lutei por esse namoro, eu lutei por esse noivado, esse casamento. Então a gente valoriza. Por isso que eu coloquei aí, conquistando o favor de Deus. O favor de Deus. Esse texto nos conta a história aqui dessa mulher que tinha um problema familiar. Essa mulher, ela tinha um problema dentro da sua casa, na área de foro íntimo. Por quê? Porque era a filha dela que estava com um problema. A filha estava possuída. Significa o seguinte: ela possuída, ela estava sendo dirigida por outras forças. Quando alguém está possuído, ele está sendo dirigido por outras forças. E hoje muitas pessoas estão sendo dirigidas por outras forças. Tem gente dirigida pelo álcool, pelas drogas, pela violência, pela fome, pelas doenças. Existem muitas forças dirigindo muitas pessoas. Quando essa mulher procura Jesus,
Jesus, ele vai exatamente para os arredores de Tiro e de Sidom. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado. As pessoas estavam procurando Jesus para matá-lo. E Jesus bem sabia o seguinte, que não era a hora de morrer. Por isso que às vezes a gente precisa entender também, ter cuidados, porque senão a gente antecipa aquilo que não era para acontecer. A gente precisa ter cuidado. E aí Jesus foi para lá e não queria que ninguém soubesse. Olha só, Jesus, um homem público, né? E como é que... Não, eu não quero que ninguém saiba, eu vou ficar aqui por um tempo, vou ficar ali, quietinho ali. Mas ele diz a palavra que ele não conseguiu manter em segredo a sua presença ali. Porque uma mulher, ela soube da presença dele ali. Ele estava fora da região dele. E aí ela foi clamar por isso. Olha, eu estou com a minha filha, ela está possuída. Ela está sendo dirigida por outra força. E Jesus fala um negócio interessante com ela, que num primeiro momento parece que ele foi até agressivo, né? Chamou essa mulher de cachorrinha. Mas a gente precisa entender o seguinte, que quem não era de Israel, quem não fazia parte de Israel, eles chamavam de forma até realmente assim um tanto de afastado, de cachorro, ou seja, estava fora. E Jesus quis mostrar com ela, mas chamou num diminutivo, de cachorrinho. Ele quis fazer, primeiro o pão é para os da casa, para Israel. Ele estava vindo para Israel. Primeiro o pão é para casa, para os filhos. E depois para os cachorrinhos, ou seja, para os animais de estimação. Ele quis utilizar a linguagem que eles lá em Tiro, em Sidom, eles já estavam acostumados com isso, já tinham essa prática, só que uma prática de cachorro, né? Era mais ou menos sabe essas rixas assim de lugares, né? Com os samaritanos, Brasil com a Argentina, tem essas coisas, né? Tem essas São Paulo com Minas, no início aí da colonização, enfim. E aí Jesus quis mostrar exatamente o contexto. Não, eu estou aqui escondido, mas eu vim para os filhos. Mas aí ela fala um negócio tremendo. Quando ele fala assim, os cachorrinhos, depois os cachorrinhos. Aí ela pega isso e fala, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. O que ela estava pedindo? Senhor, uma migalha tua muda a minha história. Uma migalha, eu não estou querendo o pão todo. Eu não estou querendo que o Senhor tire o pão da boca dos filhos. Mas eu estou falando que se o Senhor pegar da migalha que cai na mesa, vai mudar a minha história, vai mudar a minha casa, vai mudar a história da minha filha. Vocês estão compreendendo isso? A fé daquela mulher era tamanha, que ela sabia disso, que ela não precisava de muito. Ela precisava apenas de uma migalha. O curioso e o interessante disso tudo é que as pessoas de fora do convívio com o Senhor têm essa noção. Esse texto nos lembra do centurião. Lembra do centurião romano? Foi a mesma coisa. Não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, não. Eu sou uma autoridade. E quando eu mando as pessoas que estão, os subalternos, fazer alguma coisa, eles fazem. Então o Senhor não precisa ir lá. Olha só, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Não, o Senhor não precisa desse desgaste todo de ir lá para casa. O Senhor não precisa lá não. Mas uma palavra que o Senhor der, uma palavra vai mudar ele lá. Não precisa nem ter o trabalho de ir lá. O centurião falou isso, e isso surpreendeu Jesus. E Jesus, no dia do centurião, ele chega a falar isso com o povo: olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé, hein? Agora ele está de frente de uma mulher, Ciro-fenícia, a origem dela ali, uma mulher grega. E aí ela fala um negócio desse: não, Senhor,
eu não estou querendo o pão. Pode dar o pão para os filhos. Pode reservar o pão para Israel. Eu não quero o pão. Eu não quero o alimento todo, não. Eu só quero a migalha que cair da mesa. A tradução que eu li diz que eu quero só a migalha que cai da mesa, que cai das crianças, da mão das crianças. Ou seja, eu não quero grande coisa, mas o que eu quero é que qualquer coisa, eu tenho entendimento que qualquer coisa, qualquer movimento do Senhor muda a minha história. Qualquer movimento do Senhor, qualquer palavra, qualquer migalha do Senhor é maior do que qualquer coisa no mundo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Digam amém aí se estão entendendo isso aqui. Aleluia. Então veja, então Jesus disse, por causa desta resposta. Você sabe que Jesus fica aguardando muito da gente, muita resposta. Ele prova a gente com respostas. Ele faz alguma coisa e fica esperando a resposta. Lembra de Jesus com 5 pães e os 2 peixinhos? É a mesma coisa. A mesma coisa, o discípulo falou, olha, Jesus fala, dê alimento para essa turma toda aí. Não tem, Senhor. E aí o texto fala, Jesus sabia disso, só perguntou, só falou para saber a resposta, o que eles iriam responder a ele. Ele fica aguardando uma resposta da gente. Às vezes a gente fica na ansiedade, não, eu estou aguardando uma resposta de Deus, eu tenho uma expectativa em relação a Deus. Deus também tem uma expectativa em relação a gente. Deus está esperando uma resposta da gente. Por isso que ele diz aqui para ela, por causa desta resposta você pode ir. Você pode ir. O demônio, ele já saiu para sua filha. Olha só, ele só disse isso. Por que o demônio saiu? Você vê que Jesus não falou, sai em nome isso, não, por causa da resposta dela. Dependendo a resposta que a gente dá a Deus, atrai o milagre de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Deus não precisa nem fazer nada. A resposta que a gente dá a Ele atrai a bênção, atrai o milagre. Ela na verdade, ela conquistou o favor de Deus, conquistou o favor do Senhor, com a resposta dela. Então, o favor de Deus é a graça de Deus, a bênção de Deus, né? E esse texto revela quem são aqueles que conquistam esse favor, né? Quem são essas pessoas que conquistam o favor de Deus? Esse texto está aqui exatamente não apenas para mostrar um fato com essa mulher, mas para mostrar quem são as pessoas que conseguem atrair, conquistar o favor de Deus. Primeira lição aqui, conquistam o favor de Deus aqueles que buscam Jesus. Tem que buscar. A primeira coisa, pastor, mas é tão simples. Claro que é tão simples. Versículo 25, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Às vezes a gente fica esperando o Senhor, e Deus, é essa a resposta de Jesus. Existem pessoas que estão aguardando Jesus, e Jesus está aguardando pessoas. Quando nós começamos a buscar o Senhor, mas buscar de toda a alma, aí a resposta vem. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13 diz isso, e buscar-me-eis, e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Olha só, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. De todo o coração. Essa mulher, ela foi com tudo. Ela foi com tudo. A fé dela era uma fé absoluta. Era uma segurança absoluta. Então ela foi buscar. Ela não ficou esperando. Olha, não, ele está aí, mas ele não pode atender, porque ele está meio assim, ele falou que está meio... Não, ele vai me atender. Ele vai me atender. E ela entrou na presença dele, gente. Ela entrou na presença dele. Tem uma fila enorme, e não sei, mas eu vou entrar na presença dele. Lembra daqueles 4 homens com aquele enfermo? Eles chegaram com o enfermo até a casa de Jesus, a casa estava lotada, empinhada de gente, dentro e fora. Como é que faz com isso?
Vamos voltar com o enfermo aqui. Um outro dia, quem sabe a gente chama Jesus para lá. Não. Vamos subir no telhado, vamos abrir o telhado. O que é isso? Vamos abrir o telhado, vamos colocar o doente lá aos pés dele. Você sabe o que é necessário? Que a gente coloque a nossa dor, a nossa aflição, a nossa situação aos pés do Senhor, custe o que custar, irmãos. Custe o que custar. Você já pensou se essa mulher desiste no primeiro momento aqui, quando Jesus fala isso com ela? Não, o pão não é para os cachorrinhos, não. É para os filhos. Então tá bom, foi mal. Não, ela insistiu. Ela estava buscando, ela sabia que ele tinha bênção, ela sabia que ele tinha poder, ela sabia que ele poderia mudar alguma coisa. Escuta, eu e você sabemos de tudo isso, mas muitas vezes a gente está esperando acontecer algo, quando Deus está esperando que aconteça algo da nossa parte. Somos nós que precisamos romper. Deus não tem que romper absolutamente nada. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer, Deus vai fazer. Sim, mas antes de Deus operar, é necessário que a gente dê uma resposta, é necessário que a gente tenha uma atitude, é necessário que a gente fale, não, eu vou conquistar. Se você está entendendo, você diga amém. Essa mulher, ela foi incansável, ela foi determinada, ela foi disposta. Jesus queria ficar oculto lá, mas ela encontrou. Você sabe por que ela encontrou Jesus? Porque ela buscou Jesus. Às vezes a gente busca a igreja, irmãos. É errado buscar a igreja? Claro que não. É na igreja que nós nos alimentamos da palavra. Igreja é um restaurante espiritual. A gente precisa estar na igreja, porque é um restaurante espiritual, é um lugar onde nós nos alimentamos da palavra de Deus. Agora basta procurar a igreja? Não, é necessário buscar o dono do restaurante. É necessário buscar o dono do restaurante. É necessário, se eu quero encontrar o Senhor, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso pagar o preço da busca. É isto, ela pagou o preço da busca. Ela pagou o preço de, num primeiro momento, se sentir humilhada. Domingo passado aqui, eu preguei sobre aqueles 2 cegos que foram a estrada inteira gritando, tem misericórdia de nós. Eles pagaram um preço, eles pagaram um mico enorme durante a estrada toda. Mas às vezes é necessário pagar um mico a estrada toda para receber uma bênção lá no final. Quer encontrar Jesus? Procure-o. É assim. Pedra preciosa, você não encontra, a não ser que alguém tenha perdido. Mas ninguém acha pedra preciosa aí a todo momento. É necessário buscar. Para você buscar uma pérola, você tem que mergulhar, irmão. Tem que ter um mergulho. Tem que mergulhar para buscar uma pérola. Brita a gente acha aí ao monte. Mas você acha diamante aí aos montes? Não. Tem que buscar, tem que quebrar, tem que entrar ali, tem que buscar, tem que ir lapidando. Dá trabalho, buscar a Deus dá trabalho. Por que Deus faz isso? Eu acabei de falar aqui sobre a conquista. Deus faz isso para que eu possa valorizar esse momento. Eu encontrei a graça de Deus, então eu não vou desperdiçá-la, porque ela não veio assim. Me dá a tua graça, e pum. Eu precisei conquistar. Você está compreendendo isso? A gente precisa conquistar a graça. A primeira coisa aqui que a gente aprende é que aqueles que conquistam o favor de Deus são exatamente aqueles que buscam a Jesus, que buscam a presença do Senhor, incansavelmente. Esse tempo agora é um tempo de provação no mundo inteiro, irmãos, no mundo inteiro. Ontem um pastor amigo lá do Rio falava comigo pelo WhatsApp, falava comigo sobre a dificuldade de pessoas lá no Rio de Janeiro,
estarem voltando para a igreja. Eu falei com ele: não, essa dificuldade não é aí no Rio de Janeiro, não, é no mundo inteiro. É no Rio de Janeiro, é em Itaperuna, é em São Paulo, é em Nova York, é em Paris, no mundo inteiro. Porque é um tempo de dificuldade. E muita gente vem para a igreja apenas para receber algo, mas não quer transpirar, não quer suar para buscar o Senhor. Para buscar o Senhor, para buscar água limpa, é necessário cavar poço, irmão. Você já viu alguém cavando um poço para buscar água limpa? Quando você começa a cavar um poço, aquela água fica assim turva. Aí você vai cavando o poço, vai cavando, e daqui a pouco lá do fundo vem brotando água. Aí vem brotando a água. Aí você fala: essa água aqui é potável, essa dá para beber, dá para fazer um poço, dá para colocar aqui um balde. Na época lá da casa da minha avó, dava para colocar um balde e puxar o balde com água. Então, para buscar água limpa, água límpida, é necessário cavar. Buscar a água do Espírito Santo é necessário cavar poço também. Não é tão simples. Ah, Senhor, dá-me o teu Espírito, tenho só 2 minutos, daqui 2 minutos eu estou fora. Não é por aí, não é por aí. Tem um preço para isso, e o preço é do esforço, o preço é do suor, o preço é do tempo. Investir tempo em tudo na nossa vida. Se você quer ter um amigo, você precisa investir tempo. Se você quer ter uma família saudável, tem que investir tempo na família. Tem que investir tempo na família. Quem tem família saudável, o esposo precisa investir tempo na esposa. É tempo. A esposa precisa investir tempo no esposo. Os pais precisam investir tempo nos filhos e vice-versa. Assim, se eu quero ter amigos, eu preciso investir tempo nos amigos. Se eu quero concluir um curso, eu preciso investir tempo no curso. Se eu quero experimentar a graça de Deus, receber o favor de Deus, eu preciso investir tempo nessas coisas. É necessário tempo. Segunda lição que eu tiro daqui: conquistam o favor de Deus aqueles que têm o coração aberto para a sua palavra. A gente cantou isso hoje aqui. Tem que ter o coração aberto para a palavra de Deus. Ela ouviu, o texto fala, ela ouviu falar de Jesus e tomou uma decisão. Olha que coisa tremenda. Alguém, provavelmente na casa dela, lá a filha dela possessa, e alguém falou: você sabe quem está aí? Quem veio para cá? Quem veio para essa região de Tiro e de Sidom, e que está aqui, parece estar até meio escondido por aqui. Quem? Aquele jovem. Qual jovem? Aquele, Jesus. Quem é Jesus? Ué, você não conhece? Quem chega perto dele, ele está operando milagre, está libertando, está curando, restaurando, fazendo, acontecendo. Ela ouviu falar dele e tomou uma decisão. Gente, como que é importante a gente ouvir falar sobre Jesus. Primeiro momento para experimentar a presença do Senhor, a gente ouvir falar sobre Ele, para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Mas a palavra precisa entrar no coração, senão a gente enfraquece. Senão a gente enfraquece. Nicodemos ficava assim, com a pulga atrás da orelha, porque ele via Jesus. Nicodemos falava o negócio e Jesus operava aquilo que Nicodemos falava. Nicodemos só falava e Jesus operava. Aí ele resolveu ir a casa. E Jesus falou com ele: Nicodemos, você escuta essas coisas, você está vendo essas coisas, mas essas coisas não entram no teu coração, não adianta. Não entram no teu coração. É necessário que a gente permita que a palavra de Deus entre no nosso coração e opere. Que a palavra de Deus, ela entre e comece a operar de fato no nosso emocional, na nossa alma, no nosso espírito. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A gente tem que ouvir sobre o Senhor na palavra de Deus.
Era a palavra de Deus. Por isso que é importante estar na igreja, por isso que é importante estar aqui agora ouvindo. Aquilo que você escuta alimenta você. Se você escuta coisa boa, você é alimentado de coisa boa. Mas se você só escuta coisa ruim, você é alimentado de coisa ruim. O nosso espírito, a nossa alma, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, são idênticos ao nosso corpo no sentido dos princípios. Se você se alimenta bem, você tem forças. Mas se você não se alimenta bem, isso não vai fazer bem para o teu organismo. Se você se alimenta bem na sua alma, ou seja, se os seus sentimentos estão sendo tratados, aí você alimenta a tua alma. Você tem equilíbrio emocional, mas se você não se alimenta bem na sua alma, você passa a não ter equilíbrio emocional. A mesma coisa com o nosso espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, ele vai adoecendo. Assim como a minha alma adoece, assim como o meu corpo também. Se eu não me alimentar bem fisicamente, acabo adoecendo. Se eu não alimentar a minha alma acaba adoecendo. Se eu não alimentar o meu espírito adoece. Por isso que Romano fala sobre isso. A carta aos Romanos, Paulo fala sobre isso. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe, pelo ouvido vem a nossa força espiritual. Por que muita gente hoje está enfraquecido na fé? Ah, pastor, estou meio enfraquecido na fé, estou meio frio na fé. Por quê? Por causa da pandemia, muita gente ficou afastada. Muita gente ficou afastada. E aí você vai enfraquecendo exatamente por isso. Então somente por isso. Porque a fé, ela precisa ser alimentada. Se você não alimentar, ela morre. Se você não alimentar o teu espírito, ele morre. Ele morre. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento aqui, para o coração aberto para a palavra de Deus. Receber a palavra e falar, não, eu quero colocar essa palavra dentro do meu coração. Eu quero guardar todos os dias um versículo. Eu quero andar e meditar e mastigar um versículo. Você não precisa lembrar da palavra toda, mas um versículo você precisa estar mastigando o dia todo. Ruminando, me perdoe o exemplo, mas é mais ou menos isso. Já vê o boi que vai ruminar, ele mastiga o capim, mastiga, engole o capim, você pensa, ele engoliu. Não, aí daqui a pouco ele volta com o capim, mastiga, e está ruminando o capim. A palavra de Deus precisa ser ruminada, me perdoe o exemplo, mas é exatamente isso. Meditar na palavra é isto. Meditar na palavra não é ficar filosofando na palavra, meditar na palavra é comer a palavra, deixar que a palavra opere dentro da gente. Deixar que a palavra opere. A palavra vai operar. Sabe, eu profetizo nesse fim de tarde para a tua vida, que a palavra que foi lançada no teu coração é uma semente que ela vai brotar dentro da tua casa, dentro da tua família. Talvez você diga, meu Deus, familiares meus estão distantes, então eu quero profetizar algo, eu quero ser profeta para a sua vida hoje. Pessoas que ouviram a palavra, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no tempo de Deus, a semente vai brotar, meu filho. A semente vai brotar. Descansa, tenha paz de espírito, confia no Senhor. Lá na frente, pode ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, o importante é que essa palavra, ela não vai voltar vazia. Essa semente, ela vai brotar, porque ela foi semeada. A palavra foi semeada. Ou você confia ou não confia. Você está compreendendo o que eu estou falando aí? Às vezes você fica, meu Deus, mas fulano de tal, cicrano, escuta o que eu estou falando para você. Confie o seguinte, basta, você faz a sua parte, vai semeando, deixa a parte de Deus. Deus vai aguar, jogar água do Espírito. E pastor, mas parece que a pessoa não ouve, parece que está com o coração fechado, parece que não entende, parece que não... Tudo isso parece, mas Deus está operando lá no fundo da terra do coração dessa pessoa. Vai brotar, irmão.
Você compreende o que eu estou falando? Eu estou falando no mover do Espírito Santo de Deus para você. Você semeou, pronto. Deixa que no momento certo a palavra vai brotar. Ele vai falar: o que é isso que está nascendo aqui? Está lá na escuridão, o que é isso que está nascendo? E parece que essa plantinha está procurando uma luz, está procurando, porque toda planta que nasce procura luz. Não é assim? Toda planta que nasce, né? Na escola eles ensinavam isso. Coloca aqui dentro da caixinha, abre uma janelinha aqui e deixa a plantinha nascer. Ela vai nascendo, ela vai procurando, ela entra pela janela. E a gente ficava assim: meu Deus, como é que essa plantinha foi procurar? E o professor falava: porque toda planta procura luz. A semente vai brotar e vai procurar luz, e ela vai encontrar luz. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas escuta, abra o teu coração à palavra que Deus está ministrando aqui. Abra o teu coração, deixa Ele operar. Jesus não falou nada em relação à filha dessa mulher. Algo foi destravado no céu e Jesus sabia disso por causa da resposta dela, por causa da reação dela. Deus está esperando a nossa reação. Ou nós temos reação de fé, ou nós vamos fechar a plantinha ali e deixá-la ali sem luz. Aleluia. Receba, tenha a palavra de Deus no teu coração. Faça questão de ter a palavra de Deus dentro do teu coração. Eu, todas as vezes que eu consagro uma criança aqui, todas as vezes eu lembro isso. Uma criança pequena, ela não aprende com aquilo que a gente fala com ela. Ela aprende com aquilo que ela está vendo na gente. Lá na frente, pode ser o tempo que for, Deus vai usar isso, essa janelinha. Quando tiver tudo escuro, Deus vai falar: vai para o lado da janelinha, vai para o lado da luz, vai para o lado da luz, vai para o lado da luz. Deixa a palavra de Deus entrar. Deixa a palavra de Deus trazer paz de espírito para você hoje. Eu não sei como é que está o teu coração, mas deixa a palavra de Deus trazer paz de espírito para você. Deixa Deus operar. Dê uma resposta para Deus. Não fica desesperado. Não fica desesperado. Deus tem que ser agora. Se não for agora, eu vou me desesperar, eu vou desistir de tudo. As pessoas desistem e Deus está esperando uma resposta. Jesus estava tendo embate com essa mulher aqui, gente. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Escuta o que eu vou falar para você. Quando Jacó teve um encontro com aquele anjo, que é a teofania, que era o próprio Senhor, quando ele teve aquele encontro, e aquele anjo tocou na coxa de Jacó, no nervo, e Jacó já saiu mancando dali para a vida toda, para lembrar que ele teve um encontro com Deus, sim. Ele já saiu dali diferente. Mas o Senhor perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: Jacó. Jacó significa, aquele que está perdido, usurpador, está distante, malandrão, sei lá. O anjo falou com ele: eu vou mudar o teu nome. Eu vou mudar o teu nome de Jacó para Israel. Agora presta atenção. Tem muita gente que não entende o significado da palavra. Israel significa aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você sabe qual é a luta com Deus? É essa luta ali, ó. Essa mulher pegou firme com Jesus, estava brigando com ele, os dois estavam ali, ó, rolando na poeira. Não vou dar pão para você, não, eu estou aqui, é a minha filha, não, mas não vou dar pão. Não, mas não quero pão não, eu quero a migalha, eu quero só migalha, me dá migalha. Olha, ela está lutando com ele e prevaleceu. Tudo que Deus quer que eu lute com ele e prevaleça. Por isso que às vezes Deus coloca a mão assim, ó, passa, é só para prevalecer, para ele vir,
Para eu chegar e falar assim, não, eu vou, Senhor, eu vou. Ele falou, então venha, eu vou colocar um obstáculo aqui para você crescer, eu vou colocar outro obstáculo para você crescer, eu vou colocar uma escada para você crescer, eu vou colocar para você crescer, e quando você vê, você está lá no alto retiro. Deus não pega você, escute, não pega daqui e coloca você lá não, porque Deus não dá mamão com açúcar para ninguém, irmão. Deus coloca a escada. Você quer subir? Então vem para o degrau. Você quer subir? Sobe aqui. Eu coloco outra dificuldade. Eu vou subindo com você. E vem aqui. Vem lutando comigo. Vem lutando comigo. Vem lutando. Quando você vê, você está lá em cima. E Ele fala, eu trouxe você até aqui. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito está falando com você. O Espírito de Deus está falando com você aí. Em nome do Senhor Jesus, você receba isso. Sabe a terceira lição que eu aprendo aqui? Que aqueles que conquistam o favor de Deus são aqueles que são adoradores. Versículo 25, olha que coisa linda. Logo que ouviu falar de Jesus, essa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Adorar é lançar-se aos pés do Senhor. Adorar não é tão somente levantar a mão e falar, Senhor, eu te louvo. Tudo isso faz parte da adoração. Mas a adoração vai se colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, sem a tua presença, eu já era. Sem a tua presença, eu não posso ir. Adorador, Deus procura, Deus ama os adoradores. Lembra de Moisés? Estava descendo do monte, estava lá, falando com Deus, mistérios daquela coisa toda, e o pessoal lá embaixo com bezerro de ouro adorando, e Deus falou com ele, olha Moisés, faz o seguinte, você vai descer, e vai falar com esse povo o seguinte, que eu vou cumprir a minha palavra, porque eu sou fiel, mas eu não vou com vocês, eu vou colocar um anjo lá na frente, vocês vão embora lá para frente, para a terra que eu prometi a vocês. Moisés é adorador, irmão, você sabe por quê? Moisés virou e falou, se o senhor não for, a gente não sai daqui. Se o Senhor não for, eu não vou, porque eu preciso do Senhor. Eu não preciso da terra que o Senhor vai me dar, eu preciso do Senhor. A terra que o Senhor vai me dar, sem a tua presença, é nada. A bênção que o Senhor vai me dar, sem a tua presença, é nada. Eu prefiro a tua presença aqui, do que viver na terra lá, sem a tua presença. Adorador, essa mulher se lançou aos pés do Senhor Jesus. Ela se lançou ali, numa situação deplorável. A filha dela estava possuída, irmão. Mas ela se lançou ali. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz assim, olha, porquanto ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, entretanto eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você sabe o que Abacuque está falando? Que ainda que seja um momento de tempestade, eu vou continuar adorando o Senhor. Eu não vou adorar o Senhor por aquilo que Ele está me dando, eu vou adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Eu preciso dEle para respirar, eu preciso dEle para viver, eu preciso dEle para acordar e para dormir, eu preciso dEle, a minha casa precisa dEle, a minha família precisa dEle. As bênçãos de Deus sem Deus não valem nada, irmãos. Escute, as bênçãos dele sem ele não valem absolutamente nada. E um adorador é aquele que compreende isto. O vendaval está forte, mas eu glorifico o teu nome, Senhor. Tu és o meu Deus, Senhor, eu estou firmado em ti. O vento é forte, mas tu és mais forte que esse vento, Senhor. O deserto, Senhor, o deserto é enorme, eu não sei a direção, mas eu elevo os meus olhos para os montes e penso, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. A notícia que deram para o rei Josafá,
Ô rei, cercaram a gente aí. Agora ficou ruim. O negócio ficou ruim. Estreitou agora. Primeiro momento, tremeu de medo. Segundo momento, joelho. E aí ele faz algo que não tem como Deus não reagir, irmão. Deus, eu e esse povo estamos na tua presença aqui. O inimigo cercou a gente. E eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu não tenho recurso. Esse povo aqui não tem recurso para lutar contra o inimigo, não. E se a gente tivesse, Deus, recurso, a gente também não saberia o que fazer, não. Mas Deus, eu quero falar uma coisa. Apesar disso tudo, os meus olhos estão postos em Ti. Sabe o que ele está falando? Deus, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer, mas eu estou esperando. Eu estou esperando no Senhor. É o Senhor, é a minha resposta. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Adorador, por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles homens quebrantados, com o coração quebrantado, capazes de se lançar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei, Senhor, não sei como é que vai ser. Deus está trabalhando aqui, Deus está trabalhando aí na sua casa. Algo grandioso vai ser feito hoje. O Senhor está movendo a gente, está fazendo aí dentro da gente algo. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje completamente, com uma visão completamente diferente. Quarta lição: aqueles que conquistam o favor de Deus são aqueles que sabem o que querem e perseveram. Aqueles que perseveram na busca. Ela foi até Jesus sabendo o que queria. Senhor, é a minha filha que está possessa. E perseverou na busca. Ela insistiu. Ela sabia que a filha dela precisava de libertação. Qual é o milagre que você... Porque você sabe por quê, irmãos? Ou a gente vira um adorador, ou a gente vira um murmurador. Tem muita gente que vira murmurador. Senhor, não estou aguentando, eu estou pregando tanto e não está funcionando. Eu estou falando, a minha casa não reage, o meu trabalho não reage, os meus filhos não reagem, os vizinhos não reagem. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou desistindo, eu estou parando. Escuta o que eu estou falando para você. Deus não está procurando os verdadeiros murmuradores, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aquela mulher sabia o que estava procurando e ela estava buscando com perseverança. Perseverou. Se você está buscando algo do Senhor, persevere. A bênção virá. Persevere. Deus ama aquele que persevera. Deus ama aquele que persevera. Deus ama. Não se esqueça da promessa do Senhor. Não se esqueça. Ah, que bonita. Deixa eu ver se tem tempo. O diálogo. Ah, meu Deus, eu não sei nem se eu vou ter tempo para falar sobre isso aqui. Eu ia falar sobre, oh meu Jesus, sobre Josué aqui, mas eu acho que eu vou deixar para um outro momento. Senão eu já vou entrar numa outra pregação aqui para vocês e eu estou terminando aqui. O que Deus quer é a adoração. O que Deus quer é que a gente se coloque na presença dEle. O que Deus quer é que a gente persevere. Senhor, o Senhor tem uma promessa. Quantos tem promessa do Senhor aqui? Aleluia. Se você tem promessa, firma nela. Ela vai acontecer. Pastor Ivana cantou isso aqui. Última lição aqui. Conquistam o favor de Deus aqueles que creem mesmo sem ver. Conquistam o favor de Deus aqueles que creem mesmo sem ver. Versículo 30. Ela foi para casa, que Jesus falou: a sua filha já está liberta. Ela foi para casa. Ela não viu, mas ela foi em casa. Ela recebeu uma palavra de poder e ela teve fé. Você sabe, irmãos, a gente recebe uma palavra de poder, mas a gente esquece ali na esquina da palavra. Você sabe por quê? Se não acontecer na hora, a gente desiste. Uma palavra de Deus aqui, para a gente, só vale se acontecer na hora.
A gente não guarda a palavra. Eu vou falar do Josué e do Caleb aqui. Eu estou aqui com isso no meu coração, eu vou falar aqui. Os dois, olha, Josué estava pronto para entrar na terra que o Senhor havia prometido. Ele estava agora no lugar de Moisés. Aí estava lá ele, olha, amanhecendo o dia, madrugadinha. Ele sabia que naquele dia ele ia entrar para a terra prometida. Aí Caleb, os dois espias, duas águias. Aí Caleb chegou perto dele. E aí Josué, a terra prometida aí que Moisés falava com a gente aí, é só atravessar agora, a gente está nela. Pois é. Aí Caleb falou um negócio para Josué que eu amo demais. Caleb falou: você lembra quando Moisés me prometeu aquele monte que está lá embaixo? Aí Josué olhou para Caleb: eita glória, eu lembro sim, Caleb. Aí Caleb vira e fala: naquela época eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85, mas eu ainda tenho vigor para conquistar aquilo de uma pessoa que tem 40. Você sabe por que ele tinha esse vigor? Porque ele guardou a promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso que ele disse: olha, eu tenho hoje 85, mas eu tenho a força de um homem de 40. Por quê? Porque não era a força física que movia ele, era a força da promessa. Sabe o que precisa mover você? A força da promessa. Sabe, você que está em casa, o que precisa mover você é a força da promessa. Talvez você diga: mas eu estou tão cansado. Escuta, começa a ser movido pela força da promessa. Não deixa que o que mova você aí é a tua força física, é a força da promessa de Deus. Ele é fiel. Passe o tempo que for, Deus é fiel. Deus é fiel. João capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurado, disse o Senhor, olha, os que não viram e creram. A fé independe daquilo que você vê, independe daquilo que você sente. Ou seja, guarda a promessa do Senhor. A tua força está na promessa do Senhor. Se alguém perguntar, se Deus perguntar para você hoje, qual é a promessa que você tem? Eu tenho para mim que muitos de nós falaríamos com Ele: Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa para mim, eu não sei qual, ou eu não sei quais, mas eu sei que o Senhor tem promessas. Escuta, de hoje em diante, cate as promessas de Deus, coloca num papelzinho as promessas de Deus, guarda as promessas de Deus. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, você vai encontrar um papelzinho com a promessa de Deus. Essa promessa vai te dar força, essa promessa que vai impulsionar você, essa promessa que vai dar vigor a você, essa promessa que não vai deixar você desfalecer. Alguém vai falar: mas como é que aguenta, como é que é isso? É porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, a mão dele, a graça dele, o poder dele, a unção dele está sobre a minha vida, porque eu estou firmado na promessa dele.